professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática e é importante que vocês entendam que para estudar nossas aulinhas de matemática, você vai precisar do seu material didático. Lápis, borracha, caneta, régua, caderno, livro didático, para acompanhar as nossas aulas. Talvez a gente vá desenhar, talvez a gente vá pintar algumas figuras, a gente pode solucionar problemas envolvendo operações. Pessoal, é importante que vocês não esqueçam que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º e 6º ano do ensino fundamental. Já nessa aula de hoje, nós vamos falar de figuras geométricas, página 78 e página 79. Nós já estudamos as figuras geométricas, os polígonos, os quadriláteros, os triângulos. Aí nós vamos relembrar um pouco as habilidades exploradas sobre eles. Então, pessoal, para iniciar, nós vamos para a página 78. Ele pede que analise os poliedros e depois complete o quadro com as informações correspondentes. Vamos analisar os poliedros. Então, os poliedros que ele nos deu foi esse daqui, ó. Esse é um prisma de base hexagonal. Depois ele nos deu esse daqui, chamado de cubo. Depois ele nos deu esse daqui, chamado de prisma de base triangular. Depois ele nos deu esse daqui, chamado de pirâmide de base pentagonal. Então, tudo isso nós já analisamos e vocês vão analisar, tem aí no livrinho de vocês. É importante que vocês relembrem todas as características de cada um deles, para depois a gente resolver o que ele está pedindo. E aí, já analisaram? Então, vamos ver o que ele quer em relação ao prisma de base hexagonal, em relação ao cubo, ao prisma de base triangular e à pirâmide de base pentagonal. Vamos ver o que ele quer? Então, pessoal, o que ele está querendo saber é o seguinte: a gente vai precisar completar essa tabela. Na tabela, ele tem aqui o nome do poliedro, o qual ele colocou lá. Lá ele colocou um prisma de base hexagonal, um cubo, um prisma de base triangular e uma pirâmide de base pentagonal. E aí, ele quer saber a quantidade de vértices de cada um deles, a quantidade de faces e a quantidade de arestas. Faces e lados é a mesma coisa. Então, aí vocês aí vão pausar o vídeo, contar a quantidade de vértices, de faces e de arestas de cada um e preencher a tabelinha. Depois volta conosco. Eu já preenchi a minha tabelinha. Eu disse que, por exemplo, o prisma de base hexagonal, ele apresenta 12 vértices. Vértices é aqueles pontinhos em que a gente usa para escrever as arestas. Eu disse também que ele apresenta 8 faces, os lados. Eu disse que ele apresenta 18 arestas. As arestas são aquelas linhas que a gente escreve entre duas vértices. Então, eu disse também que o cubo ele apresenta 8 vértices. Eu disse que o cubo ele apresenta 6 faces. E eu disse que o cubo apresenta 12 arestas. Olha, o cubo apresenta 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Agora eu disse que o prisma de base triangular apresenta 6 vértices. Ele apresenta também 5 faces, lados. E ele apresenta também 9 arestas, linhas que usamos para escrever as faces. E já a pirâmide de base pentagonal, eu disse que ela apresenta 6 vértices. Disse também que ela apresenta 6 faces. E eu disse que ela apresenta 10 arestas. Pessoal, é importante que vocês aí em casa contem cada elemento formadores desse polígono. Vocês sabem, nós já vimos, onde ficam os vértices, onde ficam as faces e onde ficam as arestas de cada polígono. E aí, a tabela que você completou tem os mesmos valores e informações que a tabela que eu completei? Vamos continuar com a nossa aulinha. Agora ele está dizendo o seguinte, a questão 2. Durante a aula de geometria, Júlia aprendeu uma regularidade presente nos poliedros. Olha, vamos ver qual foi a regularidade presente nos poliedros que Júlia aprendeu durante a aula de geometria.
Então, Júlia, ela disse o seguinte, aí, a professora nos ensinou que em um poliedro qualquer, olhe, não importa qual é o poliedro, essa regularidade pode ser aplicada. O número de vértices mais, isso é uma soma, o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Olha o que ele está dizendo. Em um poliedro qualquer, o número de vértices somado com o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Se você pegar o número de arestas e somar 2 a ele, você vai encontrar a soma do número de vértices com o número de faces. E aí, pessoal? Vocês entenderam essa regularidade? Vamos ver o que ele quer saber em relação a essas informações que Júlia aprendeu na aula dela, na aulinha de matemática. Então, pessoal, primeiro ele quer saber. Agora que você também já sabe essa informação, descubra o número de arestas de cada figura a seguir. Nós vamos usar a regularidade que a Júlia aprendeu na aula dela para descobrir a quantidade ou número de arestas de cada figura que ele nos der aqui. Primeiro ele quer saber um poliedro com 8 vértices e 8 faces, usando aquela regularidade, quantas arestas ele tem? Olha, lembre que o número de arestas na regularidade deles é igual ao número de faces mais o número de vértices somado com 2. Então, na letra B, ele quer saber poliedro com 8 vértices e 6 faces possui quantas arestas? E na letra C, poliedro com 14 vértices e 8 faces possui quantas arestas? E aí, vamos ver? Primeiro na letra A, um poliedro com 8 vértices e 8 faces para encontrarmos o número de aresta, basta fazermos 8 mais 8 é 16, menos 2, 14. Estamos dizendo que um poliedro que tem 8 vértices e 8 faces, ele tem 14 arestas, aquelas linhazinhas. Nós estamos dizendo que um poliedro com 8 vértices e 6 faces tem 12 arestas, porque 8 mais 6 é 14, menos 2 é 12. Nós estamos dizendo que um poliedro com 14 vértices e 8 faces, ele tem 20 arestas, porque 14 mais 8 é 22, menos 2 é 20. Então, pessoal, para a gente encontrar o número de arestas, basta a gente somar o número de faces mais o número de vértices e subtrair 2 dessa soma. Encontramos o número de arestas. Portanto, para esses poliedros que ele nos apresentou, nós encontramos. Um tem 14 arestas, o outro tem 12 e o outro tem 20. Agora, nós vamos aqui para um terceiro probleminha, que está ainda no livro de vocês na mesma página. Ele diz, considere uma pirâmide com 10 arestas. Indique o polígono da base dessa pirâmide, o número de vértices e o número de faces. Depois represente-a no espaço a seguir. Olha que interessante. Vamos considerar uma pirâmide com 10 arestas. E aí depois a gente vai indicar o polígono da base, se ela é uma pirâmide de base hexagonal, pentagonal, hexagonal e assim sucessivamente. Depois a gente vai dizer o número de vértices e o número de faces e depois representar, desenhar. Pause o vídeo. Primeiro, tente descobrir que pirâmide é essa. Faça o desenho para depois vocês concluírem. Então, ele quer saber depois como é chamado o polígono da base dessa pirâmide. Quer saber também o número de vértices que ela tem. E quer saber também o polígono das faces, olha. E aí? Pessoal, então é importante a gente entender. Como a gente quer saber tudo isso em relação a esse poliedro, esse polígono, o ideal é que a gente desenhe ele primeiro. Aí eu desenhei. Eu disse que a pirâmide é essa daqui. É uma pirâmide de base pentagonal. Na base dela tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem um polígono com 5 lados. Portanto, a pirâmide que ele nos deu, ela é uma pirâmide de base pentagonal. Ao todo ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 vértices ao todo. Portanto, olha, qual é o polígono da base? É um pentágono.
O número de vértices dele, 10. E o número de faces é um polígono de 6 faces. Pessoal, então nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi só para relembrarmos os poliedros. Nós vimos algumas habilidades dos polígonos. Nós calculamos arestas, vértices, faces. Nós vimos muitas habilidades em relação a polígonos ou poliedros. Um forte abraço e até o próximo encontro.